Boa tarde, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos retomar o episódio da semana passada, porque semana passada nós tivemos problema no áudio. E aí, é sempre bom a gente retomar alguma coisa que a gente já fez, que a gente vai por caminhos que a gente já foi e caminhos novos. Eu comecei na semana passada fazendo a pergunta de quantas pessoas deixam de ter oportunidades por conta de medo de exposição. Essa semana eu vou começar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu estava pensando como que a gente cresce sendo condicionado a pensar de uma determinada forma. Lembra, quando você era criança, ou mesmo para quem tem filhos agora, não importa, sobrinhos, irmãos, ou você quando era criança, se você lembrar. Quando você tinha medo e dizia, mãe, tô com medo, o que que a mãe falava? Ou mesmo seu filho diz, mãe, tô com medo, o que que você... A primeira coisa que você pergunta para ele, a primeira coisa que a sua mãe perguntou para você, medo de quê? É muito interessante isso. Por quê? Claro, né? Isso assim, melhor das intenções de tentar entender por onde passa, o que que é que está acontecendo ali. Mas isso faz com que a gente cresça entendendo que a gente, que medo, quanto mais a gente nomeia e localiza e etc., mais a gente aprofunda na coisa. É como se assim, fosse, pensa numa cebola, é como se você dissesse assim, estou com medo, fosse a casca da cebola, e à medida que você vai destrinchando, à medida que você vai aprofundando, mas medo de quê? E por aí vai. É como se você fosse entrando para o centro da cebola. E na realidade é exatamente o contrário, é muito interessante isso. Por quê? Claro que, né, quando a gente fala de medo, medo é um grande guarda-chuva que tem vários nomes embaixo. Né? Nomes, quais nomes? Orgulho, raiva, ciúme, medo de exposição, medo de julgamento, ansiedade, que mais? Insegurança, muitos nomes, né? Então, assim, a gente vai dando nomes para o medo, por quê? Primeiro que fica muito mais fácil de a gente conversar, né? As pessoas entendem o que a gente está falando com poucas palavras, do que se a gente tivesse que explicar toda vez essa coisa não tivesse um nome. Por exemplo, se eu falar de ciúmes, a pessoa não vai entender que é procrastinação. Né? Embora ciúme e procrastinação sejam medos. Né? Então, o que acontece? A pessoa, a gente vai dando nome para isso, para a gente poder ter um diálogo com o interlocutor. Mas isso gera um problema não na conversa ali, mas gera um problema conosco, com a gente mesmo. Por quê? Porque ao nomear, ao dar nome para isso, a gente vai se afastando cada vez mais do entendimento do que aquilo significa, do que aquilo representa, do que aquilo quer dizer. E esse é um grande problema. Por quê? Porque, por exemplo, né, eu citei vários nomes de medo. Vamos pegar raiva. A gente parou de identificar que raiva é medo, não é verdade? Para a gente, raiva é uma coisa completamente diferente de medo. Não, raiva não é medo. Quando a gente fala em prepotência, a gente identifica prepotência como medo? Claro que não. A gente identifica orgulho como medo? Claro que não. Então, isso causa um problema com a gente, porque a gente vai acreditando que o fato de a gente estar dando um nome que está distanciando da palavra medo faz com que aquilo não seja o que é, né? Porque na realidade tudo isso é medo. Então, por um lado, dar nome, especificar, é muito importante para ter diálogo com os nossos interlocutores. Fica muito mais simples, né? Quando a gente fala de cadeira, a gente não está falando de sofá. É a mesma coisa, né? Fica muito mais fácil. Porém, né, a gente não perdeu de vista que sofá e cadeira servem para sentar, né, assim, primariamente. Só que a gente perdeu de vista que raiva e orgulho são medos. E isso é um problema. Então, quando a gente fala de medo de exposição, dá uma sensação esquisita na gente. Por quê? Porque a gente, ao afastar tanto assim da raiz da coisa, que é, né, do miolinho da cebola, que é o quê? O miolinho da cebola chama medo. Né? A camada de fora chama orgulho, chama prepotência, chama ciúme, chama ansiedade, chama medo de exposição, medo de julgamento e vários nomes que a gente dá.
Então, essa é a camada de fora. Ao eu me afastar dessa camada de dentro, como eu disse, a gente perde isso de vista. Então, quando a gente fala medo, fica parecendo que medo é uma coisa infantil, que medo é uma coisa que eu já não deveria ter mais aos 50 anos, aos 30 anos, aos 20 anos, não importa, deixei de ser criança, deixei de ser adolescente, eu tenho que ir perdendo, né, como se medo fosse uma coisa, bagagem que a gente vai perdendo no meio do caminho no aeroporto. Não, não é. Né? E isso é muito importante a gente retomar. Medo é algo que está lá, embora o volume dele possa estar bem baixo. Tem pessoas que você vai conversar e fala assim, não, o ciúme não é uma coisa que está no meu horizonte. Então esse volume desse medo especificamente está super baixo. Tem pessoas que não são prepotentes, tem pessoas que não são arrogantes, então esse volume está bem baixo. Não da prepotência, não da arrogância, eu estou falando da raiz dele, que daqui a pouco a gente, né, ao longo desta série, a gente vai falando cada vez mais, porque a gente vai chegar nas raízes todas, né? Na raiz uma, né? Ela é uma, mas ela vai tomando roupagens, ela vai se desmembrando. Então a gente vai fazendo o caminho inverso na camada da cebola, a gente vai lá para a raiz. Então, ao longo dessa série, essa série é para isso, né, para a gente poder entender os nossos sentimentos, né, para a gente ter, o povo fala em inteligência emocional, fica tão batido, mas tão batido, que perdeu do horizonte, assim, o que é, né, fica parecendo frase de para-choque de caminhão, fica parecendo frase de coach ruim. Coach amador, né? Inteligência emocional. Mas na realidade, essa expressão ela é muito boa, né? Porque assim, eu tenho que ter uma inteligibilidade, e aí quando eu traduzo assim fica mais fácil para a gente entender o que é inteligência, né? Porque inteligência não é igual, não é inteligência matemática, não é inteligência geográfica, não é um outro tipo de inteligibilidade. Quando eu estou falando essa palavra, quer dizer o quê? Que é aquilo que eu posso compreender. Então, se eu posso compreender as minhas emoções, fica muito mais fácil. Eu estou olhando para cá e para lá, por quê? Porque eu estou ali no YouTube e aqui no Instagram, tá? Então, assim, o olho vai e o olho volta. Então, assim, se eu consigo ter uma inteligibilidade, se eu consigo compreender o que eu estou sentindo, isso é uma inteligência emocional. Eu gosto da expressão fluidez emocional. Por quê? Porque a inteligência eu compreendi, mas quando eu penso em fluidez, eu penso em algo que eu posso transitar tranquilamente. Então eu transito entre as várias emoções, os vários sentimentos, porque eles não deixam de existir, eles não deixam de estar ali. Eu só tenho uma expertise, eu tenho uma sagacidade, eu tenho uma habilidade para transitar entre as várias emoções. Né, fazendo um parênteses aqui, é uma coisa que não tem tanta relação com o que eu estou falando, mas ao mesmo tempo tem alguma. Você já esteve alguma vez numa situação em que você estava numa discussão, seja ela calorosa, acalorada ou não, uma discussão boa, uma discussão ruim, mas uma discussão que em algum momento te deixou sem voz, sem fala, sem, né, alguma coisa aconteceu ali e você ficou com um nó na garganta, ficou meio travada. E aí você vai embora e um tempo depois, aí você vai ruminando aquilo, vai ruminando aquilo, vai ruminando aquilo. E um tempo depois, você começa a pensar assim, nossa, eu deveria ter falado A, eu deveria ter falado B, eu deveria ter dito isso, ter dito aquilo. Pois é, essa situação, à medida que a gente vai elaborando, o que é elaborar? É exatamente isso, essa ruminação que a gente faz da situação, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai podendo estar mais próximo da situação e pensar a situação ao mesmo tempo, até chegar o momento em que você está dentro da situação e você consegue, é como se você saísse assim, né, fosse projetado para fora e conseguisse ver a situação como um todo. Para quê? Para você entender o que está acontecendo ali, pensar no que você, escolher a reação adequada para aquele momento, escolher o que você quer dizer ou não e conseguir falar. Isso eu estou chamando de fluidez emocional, né? Que é eu consigo transitar ali.
Neste momento, você pode pensar assim, nossa, isso é impossível de fazer, mas não é. É mais ou menos, eu gosto de dar o exemplo do quadro no museu. Você vai no museu, tem um quadro de 12 por 6, gigantesco. Se você colar o seu rosto no quadro, você não enxerga o quadro. Para você enxergar e ver a paisagem, você precisa dar alguns passos para trás. Então, dar esses passos para trás é o que eu estou chamando desse exercício que vai te trazer fluidez emocional, que é olhar o acontecimento mais de fora e elaborar o que está acontecendo ali. À medida que você vai fazendo isso, mais e mais, você vai criando uma habilidade de aproximar cada vez mais do evento, até estar dentro do evento e acontecer isso que eu acabei de dizer. Esse é um parênteses que eu estou fazendo na história do medo. Por quê? Né? Assim, isso me ocorreu e aí é interessante isso. Porque é importante a gente saber que a gente pode desenvolver habilidades. Habilidade não é uma coisa que brota na cabeça da gente. Habilidade não é uma coisa que a gente nasce com ela e pronto. Não, habilidade é uma coisa que a gente aprende, a gente desenvolve. Aprender e desenvolver são coisas que a gente precisa de treinamento. Então, o primeiro passo de um aprendizado qualquer é a consciência dele. Então, eu preciso ser introduzido no assunto. Depois, eu vou treinar aquele assunto. Se eu for introduzido e não treinar, não adianta nada. Imagina, pensa aqui, quando você começou a aprender a fazer arroz, que é uma coisa, né, simples e banal. Se você tivesse aprendido, né, alguém tivesse te dito assim, olha, faz assim, 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 e você nunca tivesse feito, você saberia fazer? Não saberia, né? Porque assim, a gente só sabe fazer fazendo. Então, né, e precisa gastar esse treinamento. Então, a gente precisa de treinar isso. Fecha parênteses no medo. Fecha parênteses nessa história para a gente voltar para o medo de exposição. Então, como eu estava dizendo, assim, a gente, né, olha para a palavra medo e pensa, nossa, isso é uma coisa que eu não deveria ter mais. Porque como assim? Eu dessa idade que eu estou com medo? Né? E a gente se engana. Não é que a gente se engana. A gente se afasta da raiz da coisa com os nomes todos que a gente vai dando. Então a gente perde de vista que ciúme, arrogância, raiva, prepotência, orgulho e por aí vai, tudo é medo, né? Então, assim, isso é bom e é ruim. É bom para a gente conversar com as pessoas. É ruim porque a gente começa a achar que ter medo é uma coisa feia, que a gente tem que apagar aquilo. Então, né? E não é. Todos os nossos medos, eles continuam lá. A gente só diminui o volume do medo e a gente aprende também a diminuir esse volume do medo. Isso não brota com a gente. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. E essa série está aqui também para isso, para te ajudar a desenvolver essa habilidade de regular o volume do medo, porque isso é super possível, né? Super possível mesmo. Então vamos voltar para o medo de exposição. O medo de exposição, ele é muito interessante porque assim, a gente pensa que é uma coisa só. Só que ele pode ser desmembrado de vários jeitos. Tem vários jeitos de você lidar com o medo de exposição. Um desses medos é pelo perfeccionismo. E perfeccionismo, Márcia, eu vi que você solicitou uma participação no vídeo ao vivo, mas hoje eu não estou com participação ao vivo não, tá? Numa outra oportunidade, você manda um direct para mim que a gente organiza, eu te conheço, você me conhece, a gente combina e a gente faz ao vivo, tá bom? Obrigada, viu, pelo interesse e pela participação. Né? Uma dessas formas do medo de exposição se dá através do perfeccionismo. E a gente, né, fala assim, nossa, mas perfeccionismo com medo de exposição tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, né? E ele é uma das derivações do medo de exposição é o perfeccionismo. E é dele que a gente está falando hoje. A gente tentou né, na semana passada, na estreia do quadro, mas para quem esteve aqui ao vivo comigo, percebeu que o som teve algum problema, ninguém me escutava, né? O som estava picando e não tinha assim, não teve jeito. E eu só descobri isso porque ninguém me contou, né? Assim, tem que contar, tá, gente? Se o som estiver ruim, tem que falar, olha, tá ruim o som, não tô te ouvindo para ver o que é. Então eu só descobri na hora que eu postei a live. Aí eu falei, nossa, não é possível. Aí eu apaguei a live e eu já estou fazendo
a estreia de novo, né? E agora espero que o som esteja bom. Eu fiz live semana passada e estava tudo ok. Então espero que hoje também esteja tudo ok, essas coisas assim. Eu até tentei fazer uma simulação de live, que tem um pedaço que a gente pode fazer um treinamento. Só que não adianta, você faz treinamento, mas o Instagram não te deixa assistir depois. Então assim, não adianta nada treinar um trem que você não vê, né? Não faz o menor sentido. Voltando, então, vamos falar sobre o quê? O medo de exposição na vertente perfeccionismo. E aí eu preciso de fazer uma volta para explicar de onde é que esse medo vem. Para explicar de onde é que esse medo vem, eu preciso explicar o que é apego. O que é apego seguro e o que é apego inseguro. Os medos, eles vão estar derivados do apego inseguro. Não que pessoas com apego seguro não tenham medo. Tem, mas é outra, né, outra pegada. Então, eu vou explicar um pouquinho, tá? O que é apego? Apego seguro, ele é um padrão relacional construído na infância, cujos cuidadores conseguem prover essa criança assertivamente e consistentemente das necessidades que ela tem. Quando eu estou falando criança, eu estou falando de bebê, eu estou falando de crianças pequenas, de crianças que ainda não têm o aparelho psíquico bem desenvolvido para poder ter, né, para poder elaborar estratégias defensivas, né? Então, assim, imagine lá um bebê que nos primeiros anos de vida ele vai ter algumas relações com esses cuidadores que vão atender às suas necessidades. E o bebê vai crescendo, né? Vai crescendo, porque não é só quando a gente é bebê. Né? A gente depois vira criança, vira adolescente, vira adulto e por aí vai. Mas esse padrão relacional ele é desenvolvido na infância, através de cuidadores consistentemente responsivos, que resulta em um modelo interno de si mesmo, né, de nós mesmos, como dignos de amor e das outras pessoas como confiáveis. Então eu vou voltar porque tem muita palavra nessa definição e cada palavra dessa é importante. E é importante que a gente entenda o que é. Então quando eu estou falando em padrão relacional, vamos pegar a palavra padrão. Ele não é um evento que acontece uma vez. Não é um evento que acontece de vez em quando, é um evento que acontece recorrentemente, é um padrão relacional. Relacional por quê? Não é o bebê que está lá passivamente recebendo e o cuidador ativo e o bebê ou a criança passiva. Não é, é uma relação. Relação quer dizer o quê? Exatamente isso, é de um para um, ou de um para muitos, ou de muitos para um. Outra coisa, outra característica que tem nessa palavra relação, né? Que é uma palavra que carrega um conceito, carrega um monte de coisa. A gente, ser humano, a gente não tem acesso imediato à realidade. O que quer dizer isso? Eu não consigo acessar a realidade sem nenhuma mediação. Todo o meu acesso à realidade, ele é feito, por óbvio, pelo meu sistema nervoso, né? pelo meu aparelho psíquico, que vai fazer uma decodificação. Então ele vai interpretar a realidade. E essa interpretação da realidade, ela vai sendo essas lentes interpretativas, elas vão sendo construídas à medida que eu vou tendo relação com esses meus cuidadores, relação com esse meu ambiente. Lembra daquela história que um caminho só existe quando você passa por ele? Né? À medida que você vai passando, você vai construindo esse caminho, é exatamente isso que se dá aqui. Então, ao mesmo tempo que eu estou ali na relação, a relação ela não se dá no vácuo, ela se dá num aparelho, através de um aparelho psíquico, através de um cérebro que está decodificando, que está interpretando o que está acontecendo ali. Então, isso faz com que o quê? Que eu crie algumas realidades, né, assim, elas são as minhas interpretações, elas podem não ser iguais a outra pessoa. Eu gosto sempre de dar exemplo da chuva. Duas pessoas olham para a chuva, uma fala, nossa, que chuva romântica, a outra fala, nossa, que chuva depressiva. Chuva.
as duas pessoas interpretaram através das suas próprias lentes. E é isso que, né, é isso que a gente faz com toda a realidade, com qualquer realidade. Algumas vezes, e muitas vezes, a gente coincide mais ou menos com o resto das pessoas. Por quê? Porque a gente, né, o nosso cérebro, ele é muito parecido um com o outro, mas tem especificidades. Então, assim, a interpretação ela não é distante demais, porque senão a gente não compartilharia a realidade. Mas ela também não é tão coincidente assim, porque senão não haveria ruído na comunicação, né? Então, assim, a gente vai decodificando o que está acontecendo ali. Então, ó, padrão relacional já foi desenvolvido na infância. Isso quer dizer que desenvolvido na infância, já não sou mais criança, danou-se, o que aconteceu lá atrás eu estou lascada? Não, não é assim. E é justamente por isso que a gente precisa aprender determinadas coisas, né? A gente precisa aprender fluidez emocional, porque se eu tive uma história de um apego inseguro, eu posso muito bem chegar na vida adulta e reconstruir isso. Agora não vai ser mais através dos meus cuidadores, né? Porque agora eu nem tenho mais cuidadores, ainda que eu tenha pai, mãe, tio, prima, avô e tal, que estão ali e que de certa forma estavam fazendo papel de cuidador lá na minha infância, né? Ainda assim, ainda que os meus pais assim, magicamente descobrissem, né, ou fizessem uma terapia de sei lá quantos anos e descobrissem que deveria ter me fornecido alguns feedbacks de determinadas formas e não forneceram, e começassem a me fornecer agora na vida adulta, não ia adiantar mais. Né, porque agora não cabe mais, já está construído lá. Agora só tem um único cuidador que pode resolver isso. E é isso que a gente aprende, né? Quem é que vai ser esse cuidador agora? Vocês querem que eu fale agora? Eu vou deixar mais para o final. Acho que eu vou deixar mais para o final para vocês ficarem aqui. Então, né, então, assim, desenvolvido na infância não quer dizer que eu desenvolvi lá atrás, não desenvolvi lá atrás e não tem mais jeito. Através de cuidados consistentemente responsivos, consistentemente. Então, de novo, né, assim, precisa de ter uma certa consistência. Então, se os meus cuidadores são erráticos, eles são inconsistentes, eu vou desenvolver um apego inseguro. Eu não sei se eu posso confiar, eu não sei se eu sou digna de amor, né? Isso vai desmembrando em uma série de coisas. Então, se eu estou lá, vou dar um exemplo. Alegórico, tá? Imagina a seguinte situação: uma do pré-adolescente, adolescente, pré-adolescente mais fácil, que adolescente já está, né, ele já está com alguma coisa diferente ali. Pré-adolescente, sei lá, 10 anos mais ou menos. Vira para a mãe e fala assim: mãe, o que você acha? Eu vou com a camisa verde ou vou com a camisa vermelha? Aí a mãe fala assim: você que sabe, meu filho. Aí o filho vai lá e escolhe, aí botou a camisa verde. Aí chega perto da mãe e a mãe fala assim: uai, por que você não botou a camisa vermelha? Ou então ele põe a camisa vermelha e a mãe fala: uai, por que você não pôs a camisa verde? Então, entende o que eu estou querendo dizer com isso? Assim, eu nunca sei que resposta que eu preciso dar para agradar o outro, né? Porque a nossa vida, muito da nossa vida é demanda de amor, né? A demanda de amor, ela é assim, absurda na nossa vida, principalmente nos primeiros anos de vida. E quanto menos a gente, né, quanto mais errático é isso, mais a gente tenta ali, né, ter uma demanda, né, ter uma resposta de uma afirmação de que a gente está ok, de que a gente tem valor, de que a gente, né, vale alguma coisa. Então, apego seguro vai te dar isso, vai te dar a possibilidade de você sentir que você é digna de amor, independentemente de qualquer coisa, independentemente de uma performance, independentemente de estar cuidando dos seus pais ou não, independentemente de agradar a mãe, o pai, sei lá quem, independentemente de qualquer coisa, né? E aí, o contrário disso, né, além do apego seguro, então imagina, né, estou lá no apego seguro ainda. Uma criança que tem amor e limite, porque tem, né, se amanhã é o dia, outro parênteses, amanhã é o dia do quadro Entre Nós, um quadro que está muito legal mesmo. O que é isso?
lembra daqueles programas de rádio antigos em que as pessoas mandavam cartas e uma pessoa respondia essas cartas? Então, a ideia é exatamente essa. Ai, tô apaixonada com isso, porque assim, nossa, é uma nostalgia, né, menina? A gente fica voltando lá, assim, umas coisas que já não existem mais. O que eu propus para a minha audiência? Me mandar perguntas mais elaboradas, contando um pouquinho sobre elas e alguma coisa que eu pudesse ajudar. E eu estou chamando essas perguntas de cartas, porque elas são maiorzinhas, né? 3, 4, 5 parágrafos. Que ela conta um pouquinho, né, do que está acontecendo ali naquele instante dela, e eu vou dando, né, e aí no quadro eu vou responder. Então amanhã eu vou responder 3 cartas de 3 mães com 3 idades de filhos diferentes. Assim, foi muito legal, porque chegaram várias coisas e chegaram essas 3. Falei, nossa, vou fazer um quadro com as 3. Então tá muito bacana para a gente ver os desdobramentos que o apego inseguro vai causando. Então, eu estava lá no limite, por isso que eu lembrei disso. As mães principalmente, nós temos muita dificuldade. Ai, que bom, que bom. A Delicatesse Artesanal está dizendo assim, adorei o quadro. E o quadro está muito bacana mesmo, não perco. É quinta-feira às 18 horas, toda quinta às 18. Podem mandar cartas também, tá? Manda no meu direct, manda no meu Messenger, manda no meu e-mail, pode mandar, tá? Quem tiver meu WhatsApp pode mandar no WhatsApp, pode mandar do jeito que achar melhor. Então, quinta-feira, às 18 horas, está bem bacana. Mas eu estava lá no limite. Eu lembrei do limite e lembrei do quadro amanhã que está falando justamente disso. Nós temos muita dificuldade em colocar limites, tanto no outro quanto em nós mesmos, né? Porque a gente não sabe colocar no outro, é porque a gente não sabe colocar em nós. E as mães têm muita dificuldade de colocar limite nos seus filhos, porque boa noite, Leidiane, seja bem-vinda, porque ela tem um receio muito de perder o amor dessa criança, ou então de estar sendo uma má mãe, quando ela não coloca, né? Quando ela diz não para uma coisa que a criança quer e tal, e a criança faz birra, por aí vai, e vence a mãe na birra. O que acontece? Apego seguro, uma mãe suficientemente boa e aí mãe é sinônimo de cuidador, tá? Porque não necessariamente é a mãe especificamente, são os cuidadores, mas a gente fala mãe para ficar mais fácil, né? A mãe suficientemente boa, ela dá amor, mas ela dá limite, porque amor sem limite não é uma boa coisa. Amor sem limite, eu gosto de dizer que amor sem limite não é amor, porque eu estou mais ocupada em não sofrer de ouvir um protesto ali da criança, do adolescente e tal. Então, assim, tá me machucando e eu tô cuidando mais de mim do que do outro. Porque se eu olhar para o outro, se eu olhar para essa criança, se eu olhar para esse adolescente, não importa, para esse adulto que é meu filho, que eu tô ali cuidando dele, se eu olhar para aquela pessoa, eu vou olhar para a necessidade dela, eu não vou olhar para a minha. Então, assim, limite, amor precisa de limite, né? Limite, amor é igual a apego seguro. Então, tem que ter limite também. E aí isso é muito importante, o que eu acabei de dizer, se a gente não consegue colocar limite no outro, é porque a gente não está sabendo estabelecer limites para nós mesmos. Voltando, então a criança estava lá e tal, e assim, a mãe, os cuidadores não foram consistentes, eles foram inconsistentes nesses cuidados. Essa inconsistência, ela pode ser das mais variadas formas. Pode ser uma ausência total de afeto, né, que se for grave demais, geralmente a gente chama de hospitalismo, apesar da criança não estar hospitalizada, mas é uma coisa que acontece com crianças que frequentemente têm falta de afeto. Mas não vou entrar nisso agora não, porque senão vai para outro lugar. Pode ser, esse apego inseguro pode ser das mais diversas formas, pode ser da forma que eu descrevi, né? A mãe que diz assim, escolhe a camisa que você coloca, ele escolhe a verde, ela pergunta por que não pôs a vermelha, ele coloca a vermelha, ela pergunta por que não pôs a verde, e por aí vai. Pode ser um apego inconsistente em que os cuidadores colocam os filhos no lugar de cuidador deles, né? Porque assim, existe uma hierarquia familiar, e isso é importante de ter, é fundamental de ter. Os pais são adulto da história.
Eles são adultos responsáveis por aquela situação. Então, como adulto, ele que tem que estabelecer limite, ele tem que estabelecer regra, tem que fazer cumprir as regras, porque ele é adulto da história. O que alguns pais fazem? Eles saem desse lugar de adulto da história e põem o filho adulto da história. Então, o filho que resolve finanças, é o filho que resolve a dívida da família, é o filho que resolve o que vai ter no almoço, é o filho que resolve um monte de coisa. Então, assim, inverteu. Isso também é um tipo de apego inseguro. Então, a gente tem vários tipos de apego inseguro. Qual que a gente está abordando hoje? Porque isso a gente vai abordar todos eles nas suas mais variadas formas. Então, hoje, por exemplo, nós estamos falando do medo de exposição no apego inseguro do tipo ansioso. Então, ó, apego inseguro, tipo ansioso, tipo evitativo e tipo desorganizado. Tem 3 tipos. Hoje nós estamos falando do ansioso. Dentro do ansioso, nós estamos falando de medo de exposição. Medo de exposição não é um tipo só, não. O jeito, o meu medo, como eu reajo, como eu manifesto esse medo de exposição, ele pode se dar das mais variadas formas. Uma forma que nós estamos abordando, que é a forma que a gente vai abordar hoje, é o perfeccionismo. Na semana que vem, a gente vai abordar a segunda forma. Na outra semana, a gente vai abordar a terceira forma. Então, nós vamos passar 3 encontros falando especificamente de medo de exposição, no apego inseguro, ansioso. E depois a gente vai para outras roupagens do medo. Nós vamos falar de orgulho, vamos falar de ciúme, vamos falar de raiva, vamos falar de prepotência, de arrogância, assim, dos mais variados. Então, assim, a gente vai abordar bastante os medos para a gente ir desenvolvendo ferramentas internas para lidar com eles, tá? Então, vamos lá. O apego inseguro do tipo ansioso com medo de exposição, que me gera o que? Perfeccionismo. O que acontece no perfeccionismo? Ele é só uma vontade de fazer bem feito, embora a pessoa até acredite que é, mas não é, né? É uma maneira de eu adiar a exposição. Por quê? Porque eu estou com medo de ser julgada. Estou com medo. E não apenas ser julgada, né? Porque assim, a gente nunca imagina que sendo julgado vai ser julgado bacaninha, né? A gente sempre entende que a gente vai ser julgada e considerada inadequada, né? A gente vai ser julgada e vão dizer, olha, isso aqui tá péssimo, você não serve, né? Vamos pedir outra pessoa, porque você não serve como uma pessoa. Então, né, a minha disposição, o perfeccionismo é um medo de eu ser julgada e ser considerada inadequada. Porque, né, e se eu errar? Vão parar de me amar? Né? Porque o medo é esse. E se eu não for boa o suficiente, vou ser rejeitada? E preciso ser perfeita ou não mereço estar aqui. Essa que é a ideia, né, do perfeccionismo. E isso, claro, né, porque se eu estou na vertente perfeccionista, quando eu vou me expor, eu vou arrumar 1001 desculpas. E quando eu estou falando desculpas, não é assim, nossa, olha, estou com medo disso, então vou aqui dar uma desculpa bacaninha. Não, porque a desculpa que a gente dá não é para o outro, é para a gente mesmo. Então a gente realmente acredita que precisa daquilo estar mais bem elaborado, né? Mas existe uma distância entre alguma coisa boa o suficiente e alguma coisa perfeita, né? Para perfeccionista não tem boa o suficiente. Ou ele está perfeita, ou ele está uma porcaria, né? Não tem meio termo aí. Então, o que a pessoa se conta? Nossa, eu preciso de mais aquele curso, porque eu ainda não sei X. Isso, né? Eu preciso de X para poder fazer isso. Ah, eu preciso de não sei o que para poder fazer isso. Então, assim, vai se dando justificativas e todas muito boas, né? Quem é que vai dizer que estudar não é bom? Quem é que vai dizer que ter mais conhecimento não é bom? É muito bom, só que isso tudo, né, é um meio para um fim. Qual que é o fim? É eu evitar a exposição. Então eu vou preparar conteúdo obsessivamente, por exemplo, para quem possa, né? Nunca vai estar bom o suficiente, porque nunca vai estar perfeito. Eu tenho, assim, 200 mil rascunhos de qualquer coisa. Imagina num trabalho, imagina né, como é que a pessoa fica em conflito com isso. Porque assim, ó, eu tenho que entregar para o meu chefe o relatório que ele pediu.
E aí, só que o relatório não está bom, não está perfeito. Como é que eu entrego? E aí eu não cumpro prazo, né? Eu não entrego. Então, assim, ao invés de entregar alguma coisa que está suficientemente boa, eu vou não entregar nada. Então, eu acabo sendo realmente uma porcaria, não porque eu experimentei o imperfeito, mas porque eu não entreguei nada, né? Nada porque eu adiei, adiei, adiei. Por quê? Eu tenho um conflito assim paralisante em mim. Eu tenho uma necessidade extrema de validação. Lembra da história? A gente, assim, nosso desejo de sermos amados, ele é gigantesco com a gente. Então a gente está o tempo inteiro. E eu não tive validação suficiente lá atrás, né? Esses meus cuidadores, eles foram inconsistentes. Eles não me disseram, né, de jeito que eu pudesse entender adequadamente, que eu era suficiente, que eu tinha valor, que eu era boa, que eu, né, servia. Então eu nunca sei se eu sirvo, eu estou sempre precisando que o outro me diga. Então eu preciso de uma avaliação, de validação extrema. Estou sempre em busca de validação. Ao mesmo tempo, eu tenho um terror da rejeição. Por quê? Porque a rejeição vai confirmar que eu sou inadequada. E aí o que acontece? E fica assim, impossível aparecer, porque aparecer vai fazer exatamente isso. Aparecer vai fazer exatamente isso, me colocar em condições de ser avaliada, na minha cabeça, né? De ser avaliada e ser considerada inadequada. E aí, o que que acontece? Eu fico absolutamente paralisada, porque eu só sou perfeita, né? Eu só sou digna de amor quando eu sou perfeita. Se eu não sou perfeita, eu não sou digna de amor, logo eu serei abandonada. Então, né, perfeccionismo. Então, aí tem um monte de medo junto, né? O perfeccionismo, medo de abandono, medo da rejeição, medo de decepcionar, medo do, né, do conflito, medo da própria necessidade, medo de não ser especial, o medo da própria raiva, porque isso vai gerando uma raiva no sujeito também, né? E o medo, principalmente, que é de ser vulnerável. Se eu me coloco numa situação de ser julgada, eu vou estar às voltas, eu vou estar confrontada com a minha vulnerabilidade. E, né, e vulnerabilidade, nesse caso, é considerado pela pessoa, pelo sujeito, como alguma coisa absurdamente dolorosa. Então, não vou correr o risco. Respostas fisiológicas. Essas respostas fisiológicas, ela é igual em todos os medos, em todas as situações, que é aquela sensação de uma ansiedade mais exagerada, né? Que o coração acelera, que a boca fica seca, que dá sudorese nas mãos, que a mente dá, né, dá um branco na cabeça da gente, a gente começa a tremer, a gente começa a ter náusea, começa a ter dor de barriga, né? E elas, assim, elas não são, esses sintomas, eles não são exclusivos do perfeccionismo. Ele, de um modo geral, né, tá nesses medos todos. Por quê? Lembra do apego inseguro? Ansioso? Ansiedade gera tudo isso. Então, assim, um monte de sintoma que vai aparecendo, né? Pois é, então e aí o que acontece? Né? Quando eu estou lá no perfeccionismo e eu preciso de fazer, eu preciso me contar, me justificar de alguma forma. Quais são as boas justificativas que eu me dou? Nossa, eu não estou pronta ainda. Né? Quando eu estiver pronta, aí eu apareço. Não posso aparecer de qualquer jeito, eu tenho que fazer direito, né? Porque afinal de contas você tem que estar perfeito. Mas a verdade é que a gente acredita que existe um nível de preparação que vai eliminar o risco de julgamento. E não existe preparação suficiente para eliminar o risco de julgamento. A gente vai ser sempre, sempre, sempre julgada. E tá tudo bem, porque assim, né, o grande problema não é como é que o outro me julga, porque normalmente a gente nem sabe como é que o outro nos julga. O problema, esse julgamento está dentro da nossa cabeça, porque essa história de os outros é uma expressão abstrata. Não existem os outros. Existe esse superego que está lá dentro da minha cabeça me apontando assim: você não é suficiente, você não faz nada direito, você não, é uma porcaria, olha o que você está fazendo de errado. Então, o tempo inteiro julgando. Esse julgamento, ele é da minha cabeça, ele não é lá de fora. Então, quem está julgando e considerando inadequado sou eu mesma. Por quê? Porque a régua está lá no alto, está lá no talo, então, assim, está no impossível de alcançar. Não tem jeito, né? Assim, então,
se eu preciso estar assim, pronta para poder fazer qualquer coisa, eu não vou estar pronta nunca, né? Não existe um lugar chamado pronta. Por incrível que possa parecer, não existe um lugar chamado estou pronta. Não mesmo. Porque se você for buscar, você tem sempre alguma coisa para melhorar. Graças a Deus que tem, né, gente? Porque pensa o seguinte: quando você estava se alfabetizando e você precisava aprender a escrever A, E, I, lembra da sua letra? Lembra como é que era? Se a gente não melhorar no meio do caminho, vou te contar um negócio. Então, graças a Deus que tem margem de melhora. Né? Então, assim, pronto não existe, né? Perfeito não existe. O que, que existe? Suficientemente bom. Ela está falando, a Delicatessen Artesanal está falando que medo até de dar certo, e é verdade. Medo do sucesso é um dos medos que a gente vai abordar também. O medo do sucesso, ele é real. Nossa, e se der certo, como é que eu vou fazer? Vai mudar completamente minha vida. E aí, nossa, eu estou acostumada aqui, eu estou acostumada aqui no trem muito ruim, e se melhorar, como é que eu vou fazer, né? Então também tem problema de dar certo. Outro terror que a gente tem, né, o perfeccionismo tem, é de ser exposto como fraude. É das pessoas, muita gente tem isso no digital. Não começa porque pensa assim, nossa, mas eu não tenho nada assim tão original para poder dizer, e aí eu falo, gente, que original não existe, né? Depois que inventaram a linguagem, não existe mais nada original. Milhares de livros são escritos, milhares de livros são escritos. E imagina, né, eles usam, cada pessoa usa o mesmo conjunto de vocabulário, conjunto de palavras, por exemplo, da língua portuguesa. Né? Então, vai falar assim, nossa, é original? Como é que é original? Como ele agrupa as palavras. Então, né, assim, você pode não falar nada de original. Eu estou falando alguma coisa de original? Estou falando nada de original. O que é de original aqui? Como eu agrupo a coisa, como eu trago o assunto. Né? Porque, né, assim, até Freud, né? Freud, todos os teóricos da psicologia já falaram sobre um monte dessas coisas. Eu estou falando aqui me baseando em outros autores. Né? Eu estou aqui na teoria do apego, que é de um autor da psicologia. Eu estou aqui falando de Mãe Suficientemente Boa, que é outro autor da psicologia. Então, assim, eu estou falando nada de original, não estou criando nada. O que é original é como eu agrupo. Os livros são escritos com as mesmas palavras, e o que é original? Como a pessoa agrupa essas palavras. Então, né, assim, quem quer fazer coisas no digital tem que se lembrar disso todo dia. Original é como eu agrupo, original é minha história, original é aquilo que me fez ser quem eu sou, para entender as coisas como eu entendo e para explicar como eu explico. Né? Assim, só isso, essa originalidade já está ótima, porque afinal de contas, né, gente, assim, nada, né, é original. A história de não ser o suficiente, então vou parecer como uma fraude, a gente nunca sabe o suficiente. Não existe saber o suficiente. Já disse o Sócrates, só sei cada sei. Você acha que o Sócrates não sabia tanto? Ele sabia muita coisa, mas cada vez que a gente aprende, quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe a imensidão que a gente não sabe. Então, assim, né, não dá para poder ficar esperando eu saber o suficiente, estar perfeito o suficiente para poder fazer. E o medo de exposição é exatamente isso, né? Como é que eu não vou aparecer lustrada, polida, né? Assim, na década de 80, as conexões que a gente vai fazendo, né? Na década de 80, tinha móvel laqueado, depois caiu de moda, né, gente? A década de 80 foi assim, uma coisa, os cabelos, as músicas, uma coisa. Tinha os móveis laqueados, ele era muito polido. Alguém lembra disso? Pois é, só a gente da minha idade que talvez lembre. Esses móveis eram muito polidos, e é isso que a gente quer, né? Assim, o perfeccionista quer estar assim, tão perfeito como um móvel laqueado. Assim, não tem, né? Nem era bacana mais, né? A gente já achou por uma época, depois a gente achou brega, né? Sem chance de hoje em dia a gente gostar de móvel laqueado. Então, a gente pode aprender a mudar o diálogo com isso, o diálogo com a gente mesmo. Ao invés de a gente dizer assim,
se perguntar, nossa, eu sou a mais qualificada? A gente pode se perguntar assim, o que eu tenho para compartilhar pode ajudar alguém? Né? Porque mais qualificado, mais que quem? Né? Porque assim, tem um monte acima e tem um monte abaixo, e daí? Né? Muda o quê? Né? Ao invés de dizer assim, tenho PhD nisso, a gente pode se perguntar, vivi isso e aprendi alguma coisa? O que eu aprendi é útil para alguém? Isso que eu vou compartilhar é bacaninha? Vai ajudar? E aí sim eu posso, né? Outro disfarce para o perfeccionista usa muito, não é o momento certo. Só que não existe um momento, esse momento certo nunca chega, né? E aí normalmente ele pensa assim, mais ou menos assim, tá? Vou postar isso quando? Aí você pode colocar mais uma frase aqui, tá? Quando tiver mais seguidores, quando a estética estiver mais perfeita, quando passar essa fase difícil, quando tiver mais tempo, precisa esperar, né, o momento certo e por aí vai. Essa procrastinação, né, porque aí o perfeccionismo também vai um tanto para a procrastinação, por quê? Porque ele está evitando se expor. Quanto mais ele adiar a exposição, menos ele, né, corre risco de ser julgado. Porque se eu não apresento nada, como é que eu vou ser julgado naquilo que eu não apresentei, não é mesmo? Então, adia. Mas isso que eu estou dizendo, todo mundo está cansado de saber, né, gente? Estou contando novidade nenhuma, né? Qual que é a grande novidade nessa história? É a gente aprender a enfrentar o medo. O que é enfrentar? Aqui tem novidade, tá? O que é enfrentar o medo? É se colocar de frente para ele. Ou seja, eu preciso olhar aquilo como ele é. Né? Porque tudo isso que eu falei de perfeccionismo, eu tenho certeza que o apego seguro e inseguro, tem certeza, né? Eu acho que não e tal, mas tudo que eu tô falando de perfeccionismo, todo mundo já sabe, né? Assim, nenhuma novidade. Aqui tem novidade. Enfrentar o medo é você se colocar de frente para ele. O que significa isso? Olha, eu preciso olhar aquilo como ele é. Eu não posso, se eu estou dando desculpas, eu tenho que em algum momento entender que realmente estou dando desculpas e falar, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. O que é que está acontecendo? Medo de que eu estou? Eu já contei uma história, deixa eu ver se dá tempo de contar. Dá tempo de contar. Eu já contei essa história e essa história é interessante. Eu tinha um canal que era assim, hobby, que eu postava coisas lá de hobby e tal, e aí um dia eu resolvi transformar esse meu hobby em alguma coisa mais profissional, compartilhar coisas mais para a vertente do empreendedorismo, beleza. Só que aí, claro, né, eu fui lá assistir o que eu já tinha e tal, eu falei assim, nossa, eu acho que eu preciso melhorar umas coisas, né, a câmera não tá tão boa, o som até que tava, mas eu achei que eu precisava de alguma coisa mais, e aí comecei a mapear o que eu precisava melhorar e fui melhorando, né, fui melhorando o que eu precisava de melhorar. Só que chegou o momento que eu me dei conta que eu estava todas justificativas super plausíveis. Realmente eu precisava melhorar a câmera. Isso aí era certo. Daí para frente, eu fui percebendo que estava uma coisa mais adiada, assim. Até que chegou um dia que eu já tinha tudo que eu precisava, que eu achava que eu precisava de ter, né, no mínimo necessário, e aí eu estava adiando configurar a câmera para começar a fazer os vídeos para postar no YouTube, no novo canal, que é esse canal agora. E aí eu falei assim, nossa, não tô acreditando, né? E aí eu falei, nossa, não tô acreditando que isso está acontecendo comigo. Por quê, né, gente? Assim, mais de 20 anos como psicóloga, né? Tô assim, treinadinha nessa história, né? Ajudando, assim, muitas pessoas com as mesmas coisas. E de repente eu me pego nesse lugar, adiando alguma coisa. Eu falei, opa, o que é que está acontecendo? Medo. Falei, é medo. Medo de quê? E aí lá pelas tantas eu descobri que era medo de sucesso. E é isso, né? Esse que é o grande lance. Os medos nossos todos, eles estão lá, eles não desaparecem, medo não vai embora, você não perde medo, né? Você não derrota medo, você não ultrapassa medo, você diminui o volume dele. Só que em algum momento pode acontecer alguma coisa que esse volume fica um pouquinho mais alto. E aí você tem que ter ferramentas internas para poder sacar isso mais rapidamente, né, e enfrentar e ver o que está acontecendo. Então eu fui lá, entendi o que estava acontecendo e tal, e a coisa, né, se resolve.
do que é, né? O que é que essa história é importante aqui? Porque isso acontece com todo mundo, como eu acabei de dizer, o medo não desaparece, você precisa aprender a regular esse medo. Outra coisa, né, assim, se colocar de frente é exatamente isso, é perceber, é não ficar se auto-enganando o tempo inteiro, porque a gente se auto-engana, mas também a gente percebe alguma coisinha e a gente faz vista grossa, a gente percebe uma coisinha e faz vista grossa. É parar de fazer vista grossa para a coisa estar acontecendo, é falar assim, olha, está acontecendo alguma coisa, eu estou com medo de quê? E aí entender do que é que está com medo e tomar providência para isso. Qual que é a providência, né? Porque assim, precisa de passos práticos, né? Uma das coisas é que eu, né, e é isso, vai lá para o meu método, né? Desenvolvi um método para que a gente pudesse enfrentar os nossos medos, entender primeiramente, enfrentar os nossos medos e desenvolver essa fluidez emocional. Então, isso que eu vou dizer agora é um pedacinho do que está dentro do protocolo. Tem protocolo dentro do método justamente para ajudar a desenvolver fluidez emocional. Ele chama protocolo PFC. Um dos passos do protocolo é a exposição gradual. O que é uma exposição gradual? Muito rasteiramente, porque né, precisa de muito mais para desenvolver isso, mas muito rasteiramente é assim, eu tenho uma coisa que me causa pavor, eu vou me aproximar gradativamente dele, dessa coisa. Como que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma escala interna de pavor, né? É esquisito, mas é exatamente isso. Eu preciso entender graus que eu dou conta e graus que começam a ser desconfortáveis demais, e graus que vão me violentar se eu resolver fazer. Né? Por isso é que aquela história de vai com medo mesmo, né, que a gente ouve muito na internet, a seguinte expressão, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não, essa expressão não dá. Justamente por quê? Porque você pode se violentar de tal forma que você vai ter muito mais dificuldade para qualquer outra ação corajosa depois. É como ir para a academia e na primeira semana tentar levantar 300 quilos, ou 150, ou 50, né, dependendo do que você aguenta. Dependendo de como é que a gente não consegue levantar 50 quilos. E se a gente forçar a barra, 300 a gente não vai nem conseguir, não consegue nem suspender do chão. Mas 50 talvez consiga, só que vai danificar a coluna, vai ter problema no joelho, vai acontecer um monte de coisa, vai lesionar. Né? Então, é a mesma história aqui, né? Comparando aí com exercício físico e com academia, é a mesma coisa. Eu vou para a academia, eu começo a treinar os meus músculos, então eu vou pegando pesos gradativamente, aumentando esses pesos. É a mesma coisa com o enfrentamento dos nossos medos. Eu preciso ter uma escala do que eu aguento e do que eu não aguento, e aí eu faço uma escala de 0 a 10, e aí eu tenho que ficar ali no 5, 6. Então, assim, ó, eu tô com pavor de uma coisa qualquer. Vamos botar o exemplo de quem? Vamos pegar o exemplo de sair de casa, né? As pessoas têm muita dificuldade de sair de casa, de pavor mesmo, assim, não conseguem ir no portão. Se é tão pavoroso, ir ao portão pode ser 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar na porta da sala. Né? Na porta da sala eu consigo ir? É meio difícil, mas dá. Eu fico ali no 4, 5. Tá, beleza. Então, eu vou à porta da sala, um tempo, até que aquilo baixe um pouco para 2, 3. Baixou? Então, eu tenho que dar um passo mais para fora. E eu vou graduando isso, né, até chegar no portão, e chegar no portão vai ficar, em algum momento, em 3, 4. Aí eu vou no meio-fio, entendeu? Então, assim, isso que é graduar, isso que é exposição gradual, né? Isso é um passo, isso é uma coisa que a gente pode fazer e é uma coisa que você pode começar a fazer agora, né? Não precisa esperar nada acontecer. Então, esse é um passo pequeno, mas super possível para você fazer hoje. E aí, o que eu estabeleci lá no meu método? Eu estou utilizando o digital como um laboratório para desenvolver coragem, para poder fazer várias tarefas que eu possa ir graduando essa exposição para desenvolver essa coragem. Então, uma coisa que você pode fazer hoje, por exemplo, é pensar,
Tá, eu tenho muita dificuldade de me expor, eu sou perfeccionista, ou, né, ou qualquer coisa parecida com isso. Então, eu vou estabelecer um protocolo. E aí, como a gente já está no avançar da hora hoje, eu vou falar rapidinho, mas aí na semana que vem eu aprofundo um pouco mais, tá? O que que você pode fazer? Você pode fazer um protocolo, fazer uma escala de exposição no digital. Se você pode ir lá no sua bio, dar uma melhorada, pode postar alguma coisa, se você nunca postou, postar alguma coisa, e qualquer coisa, pode ser um card, pode ser como que chama? Um post, pode ser qualquer coisa, uma frase, qualquer coisa, se você não costuma postar. E se for possível para você. O que é possível para você? Se não tiver no nível de terror, acima de 5. Se estiver abaixo de 5, faça a postagem. Aí a gente faz isso essa semana, vai fazendo mais de uma vez, e aí na semana que vem a gente vai continuar essa gradação de exposição, tá? Aí eu vou te dando outras dicas. Nossa, a palavra dica é péssima, né? Orientações é melhor. Eu vou te dando outras estratégias, estratégia ainda melhor. Vou te dando outras estratégias para você ir desenvolvendo essa coragem gradativa. Beleza? Então lembre-se, às quartas-feiras, às 18 horas, nós temos o Anatomia do Medo. Então, toda quarta às 18. Na quinta, às 18, nós temos o Entre Nós, que são as cartas, as respostas às cartas. Mandem cartas, cartas é muito legal. Tá bom? Eu quero agradecer todo mundo que esteve comigo ao vivo, quero agradecer todo mundo que vai assistir depois no gravado. Mandem perguntas, comentários, sugestões, críticas, eu aguento, pode criticar, não tem problema, tá bom? Eu quero melhorar, então críticas são sempre bem-vindas também, tá bom?